Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Passamos a apresentar Os Filhos deste Solo, um retrato das comunidades ciganas brasileiras. Um programa resumo da série O Povo Cigano no Brasil, produzida pela Rádio Senado. Eles são cidadãos do mundo. Carregam a liberdade como o sentimento mais importante. Já são séculos de andanças, perseguições e dificuldades, e os ciganos continuam sua jornada. Alguns dizem que o objetivo dessa caminhada interminável é muito simples: ir até o fim do mundo e voltar. A maioria dos historiadores e estudiosos da cultura cigana aponta a Índia como provável lugar de onde esse povo teria partido para se espalhar, primeiro pela Europa e depois para os outros continentes. Quem nos conta essa história é a professora e escritora Cristina da Costa Pereira. Bom, é indicada a Índia por uma série de costumes que até hoje os ciganos têm, que são costumes dos hindus. A superstição de signos ocultos e cabalísticos. O próprio pensamento bem oriental que os ciganos têm, né? O pensamento circular, né? Essa coisa de querer ir até o fim do mundo e depois voltar. Em suas caminhadas entre um país e outro, os ciganos se especializaram em atividades comerciais e de adivinhações, como a leitura de cartas e a quiromancia. Mas esses ofícios, principalmente os ligados ao plano sobrenatural, geraram resistência aos ciganos, inclusive por parte da Igreja Católica. Nos séculos XV e XVI, muitos se mudaram para as colônias recém-descobertas nas Américas e na África. Os que permaneceram na Europa tiveram de enfrentar um novo inimigo: a Revolução Industrial. E no século XX, outro desafio: a ascensão de Adolf Hitler na Alemanha e o avanço do nazismo. De acordo com o Centro de Pesquisas e Arquivos do Holocausto em Nova York, o número de ciganos executados na Segunda Guerra Mundial pode ter chegado aos 500 mil. No Brasil, a história dos ciganos começou logo após o descobrimento, ainda no século XVI. Não vieram por livre e espontânea vontade, mas porque foram degredados. Os primeiros eram do grupo Calon, principal etnia cigana por aqui até meados do século XIX. E foi andando pelas estradas e acampando nas cercanias das cidades que os ciganos se tornaram parte do cotidiano brasileiro, já sob a sombra da discriminação. Apesar do preconceito, muitos ciganos exerceram atividades importantes para a economia da época, conforme explica o músico cigano Milva City. Os negros só vieram para o Brasil em 1700 e pouco. Esses 200 anos, quem trabalhava para a corte eram os ciganos, como cavalariço, os meirinhos, oficiais de justiça, artesanato, cobre, trabalho de utensílios domésticos, era encargo dos ciganos. Dados não oficiais dão conta de que exista no país algo em torno de 1 milhão de ciganos. As etnias predominantes são a Calon e Rom, e em menor proporção aparecem os ciganos da etnia Sinti. Um povo que ainda hoje luta para consolidar sua condição de brasileiro e ter o direito de exercer plenamente a sua cidadania. Assim como todos os demais brasileiros, que guardam características distintas entre si, de acordo com a região onde vivem, os ciganos da região Nordeste são diferentes dos que moram no Sul, e os que vivem no Centro-Oeste têm características distintas daqueles do Sudeste. Um exemplo disso são os dialetos que eles falam além do português. No Brasil, os diversos grupos ciganos mantêm vivas suas línguas próprias, como o Calon e o Romani. O linguista Fábio José Dantas de Melo frisa que os dialetos ciganos se modificam na medida em que eles alcançam outras terras. O
romani teria provindo do sânscrito popular, que deu origem a todos esses outros dialetos ciganos no mundo. O caló era o falado pelos ciganos em Espanha, que depois entraram em Portugal, aí passaram a se denominar o dialeto de calão, e quando esses ciganos vêm degredados para o Brasil, ele se torna calon. Os calderachis, que são rons, quando a gente indaga a eles sobre os calon, eles falam, não, eles são ciganos que eles já deturparam toda a nossa língua, o que eles falam não é a língua original dos ciganos, é a língua original dos ciganos, mas eles não entendem que a influência de outras línguas sobre o romani foi diferente da influência que eles, rom, tiveram na sua língua. Outro elemento fundamental quando se fala em cultura cigana é a música. Afinal, os ciganos são conhecidos como um povo festivo, com danças e canções que marcaram a produção artística mundial ao longo dos séculos. Mas aqui no Brasil, a maioria dos ciganos prefere mesmo ouvir no dia a dia músicas populares, como o forró e o sertanejo, e não aquelas que normalmente são associadas à tradição cigana europeia. O fundador da União Cigana do Brasil e líder do grupo Encanto Cigano, Mil Vacite, contudo, mantém vivo um repertório pontuado por músicas ao estilo dos ciganos húngaros, russos, espanhóis, romenos e árabes. Toda a minha família, por parte de mãe, Gustavo, são músicos. Eu passei a necessidade de fazer um movimento com música. Além da música, no Brasil existem claras influências ciganas em diferentes períodos e segmentos da arte nacional. Na literatura, há referências ao tema, por exemplo, em obras de Machado de Assis. Em 1992, os ciganos invadiram o carnaval quando foram enredo da escola de samba Unidos do Viradouro e empolgaram a Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. O sol brilhará hoje, surge a estrela guia, e sob a proteção da lua, canta Viradouro, que a sorte é sua. Uma estrela... Bem antes disso, em 1976, o cantor Sidney Magal ocupou os primeiros lugares nas paradas com a música Sandra Rosa Madalena, a cigana por quem vivia a sonhar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver esse corpo dançar sem parar. Uma tradição que os ciganos brasileiros lutam para preservar se refere ao casamento. Os jovens se casam cedo, as meninas aos 13, 14 anos e os meninos aos 16, 17. Em muitos casos, ainda são os pais que decidem a quem os noivos vão se unir. A virgindade é ponto de honra, conforme explica o calon Marcondes Soares da Costa, morador de Trindade, Goiás. Para ter relação, nós usamos uma camisa, uma nágua branca, você entende? E as mulheres mais velhas vai ensinar a moça como é que tem que fazer. Quando ter relação, para ela colher aquele negócio que tem, você entende? Quando vai fazer para esperar a moça, entende? Colher para no outro dia mostrar para o cigano todinho. Mostra para todo mundo para ver que ele casou a moça mesmo, você entende? No que diz respeito à religião, o calon Rogério da Silva, nômade em Santa Catarina, explica que ser cigano nada tem a ver com professar essa ou aquela corrente esotérica ou religiosa. A nossa religião é liberdade. Eles acham que ser cigano é religião. Cigano não é religião, cigano não é tradição. Cigano é cigano. Cigano é uma nação dentro da outra nação, homem do céu. Se quer ir na igreja evangélica, vai. Se ele quer frequentar o centro espírita, ele vai. Quer ir numa igreja católica, vai. A gente não tem uma religião definida. É liberdade. Mas afinal, como vive de fato esse povo nas diferentes regiões do país? Para responder pelo menos em parte a essa pergunta, fomos conhecer de perto a realidade de algumas dessas comunidades no sul, sudeste, nordeste e centro-oeste brasileiro. Guaramirim, norte de Santa Catarina. Na entrada dessa cidade de colonização alemã, com cerca de 30 mil habitantes, encontramos um pequeno acampamento de ciganos calons. São 7 barracas de uma família que vive de um município para outro do estado. Somos recebidos pelo líder do grupo, Rogério da Silva, de 25 anos, presidente da Associação do Centro de Referência Cigana Catarinense. O meu acampamento é nômade, né? Eu nunca tive casa, nunca morei, nenhum de nós, né? É uma vida gostosa, né, rapaz? É que muitas pessoas, assim, pensam que o cigano anda de barraca porque ele quer. Não é porque a gente quer. Já faz parte, é o sangue. Já foi Deus que criou. E essa é uma vida da gente, né? Somos vendedores. Eu vendo coxa, eu vendo travesseiro, eu vendo toalha, né? Eu fiquei 5 meses em Blumenau. Ali acabo criando
clientes um pouco, porque todos já comprou mercadoria. Então a gente vai buscar em nova cidade, novos clientes. Daqui um ano volta para Blumenau. No acampamento, ao qual haviam chegado fazia 2 semanas, o grupo convive com a falta de infraestrutura básica. Água, energia elétrica e banheiro. Tudo precisa ser improvisado. Pelo menos 2 vezes por semana, os homens saem suas caminhonetes para buscar água em postos de gasolina e, para voltar com os galões cheios, precisam contar com a boa vontade dos proprietários e gerentes. Aos 53 anos de idade, o Calon Marcos reclama do preconceito e diz que a vida dos ciganos nômades está mais difícil a cada dia. Eu nasci debaixo do barraquinho. Antes era melhor que agora, viu, meu amigo? Você tinha mais acolhimento, compreendeu ou não? Não tinha aquela coisa como hoje em dia. Você vai vender um cobertor, se você falar que é cigano, o cara já chama a polícia, meu amigo. Fala que você roubou, compreendeu? Tem gente dos nossos que faz um tacho, uma coisa, e a gente não pode falar que é cigano, meu amigo. Você faz um vestido, compreendeu? Você não pode falar que é um vestido cigano. Você tem que falar que é uma roupa gaúcha. Eu vou botar numa caminhonete, eu sou cigano, tô vendendo um cobertor, tô vendendo uma panela, já vem a polícia e pronto. Se a polícia pega você, não tem nota, eles tomam. O que você vai fazer, meu amigo? Você tem filho pra criar, você tem neto, dá de comer, o que você vai fazer, hein? Agora eu vou chegar pro cara e falar, eu sou cigano, rapaz, eu tô vendendo uma panela, o cara fala, ih, vai. Já te bota os cachorros, meu amigo. Diante da discriminação, as crianças do acampamento preferem ficar longe das escolas dos gajons, que é como eles chamam os não ciganos. É o caso do Calon Juninho, que aos 14 anos não pensa em voltar para a sala de aula. A última vez que nós fomos foi lá em Blumenau. Não tô indo mais. Não gosto muito de estudar, não. É porque que é da raça de vocês, assim, sabe? Nós gostamos mais da nossa união, assim. Porque nós tratamos diferente. Nós chega na escola assim, os caras começam a chamar nós de cigano, sabe? Trata nós mal. Professor, os alunos, fala que cigano rouba muito, rouba criança. Daí eu não quis ir mais pra escola. Queria mais estudar assim sobre entre nossa família, assim, sabe? Ter uma escola de cigano. A cerca de 50 quilômetros dali, acampado num terreno da periferia de Joinville, Valdeci da Rocha, o Versi, espera a chance de poder falar diretamente aos prefeitos do estado sobre as reivindicações do seu povo. Eu não esperava assim, lá um dia que marcar alguma reunião lá em Florianópolis, convocar todos os prefeitos de Santa Catarina, todos os prefeitos, trazer na Câmara dos Vereadores e daí explicar para os prefeitos o que o cigano merece. O cigano pode chegar num lugar, numa prefeitura, falar com o prefeito, aí ele pegar e arrumar um lugar que é próprio para cigo, para parque, para cigano, para índio. Aí nós chega lá, bota a barraca, eles pegam, arrumam um banheiro pro cigano, uma água pro cigano, uma luz pro cigano. Todos os prefeitos estão me assistindo. Se eu chegar um dia na tua cidade, eu não tô chegando para roubar, não tô chegando para matar, não tô chegando para alugar ninguém. Eu quero vender minhas coisas e quero ficar 30 dias naquela cidade. Aí depois eu saio. O outro prefeito também que tá me assistindo aí, me dá um lugar para ficar mais 30, 40 dias, para viver minha vida, viver a vida dos meus filhos. Maior cidade do país, São Paulo sempre foi considerado um eldorado por brasileiros de diferentes regiões em busca de oportunidades. Milhares de ciganos também se aventuram nessa selva de pedra. Alguns deles conseguiram vencer na vida e formar um patrimônio de fazer inveja a muitos gajons. Outros parecem ter parado no tempo. A pouco mais de 30 quilômetros do centro da capital, na periferia da cidade de Embu das Artes, há quase 4 anos uma comunidade cigana ainda sobrevive de pequenos rolos e da venda de animais. Quem conta é o próprio líder do grupo, o Calon Francisco Soares, ou o Capitão Chiquinho. Então a gente pegou, veio pra cá e acostumou aqui mesmo. São Paulo já conheci, mexe um rolo de cavalo, vende porco, vende vaca. E os outros vendem maquita, vende cordãozinho. Então cada um trabalha de um tipo, sabe o quê? Eu mexo com cavalo, mexo com boi, mexo com porco, faz negócio, compra a charretinha velha, vende aqui, vende ali. Então faz negócio assim. Na chegada ao acampamento, do alto do vale, vemos lá embaixo as 10 barracas de lona, os varais coloridos pelas roupas ciganas e o brilho das panelas que reluzem ao sol, penduradas na entrada das tendas. Cavalos e vacas pastam ao redor e as crianças brincam rodeadas por cachorros e galinhas em meio aos tufos de mato. Mas a aparente paz está com os dias contados. No fim do ano, os ciganos terão de deixar o espaço para dar lugar a um hipermercado. As obras de aterro na parte de cima põem em risco a vida no acampamento. Alheia ao perigo, Adriana Jorge carrega o filho no colo enquanto relata que todos os dias vai até o centro de São Paulo exercer o ofício da Buenadicha, a leitura das mãos, que ela diz ter aprendido com a mãe. Todo dia nós vamos pra cidade de Leão, Santa Marta. Nós saímos daqui 8 horas, 8h30. Aí nós ficamos lá até 3 horas. Tem muita gente que lê, mas tem muita gente que não lê. Tem muita gente que ignora de nós, não gosta, né? Não acredita. Já tem muita gente que acredita. Nós já tem o nosso ponto fixo de ficar. Daí nós ficamos lá. Ficar na mão a gente conta. Que tiver marcando na mão, que não tiver marcando a gente não conta. Aí diz a vida da pessoa. Diz muita coisa. R$5.
Mas não são todos os ciganos de São Paulo que vivem em situação de pobreza. O presidente da Associação da Preservação da Cultura Cigana do Estado, Fardi Stefanovicil, da etnia Rom, trabalha em um bem instalado escritório no bairro de Vila Mariana, próximo à Avenida Paulista, e explica que muitos Roms são ricos comerciantes e moram em condomínios de luxo na capital e também em Campinas. Tem ciganos lá que têm um patrimônio maravilhoso, mansões, carros importados. Tem ciganos Rom em Campinas que têm casas espetaculares, que eu já tive a oportunidade de ir várias, que no fundo da casa tem uma barraca. E ele recebe as visitas aonde? Na barraca, onde se faz o chá, enfim, tapete persa. Ainda no Sudeste, encontramos no Espírito Santo um acampamento com cerca de 30 barracas e aproximadamente 200 pessoas. Estamos no distrito de Praia Grande, município de Fundão, ao norte da capital, Vitória. O terreno é limpo e bem organizado. Em muitas tendas, há carros estacionados numa garagem que divide espaço com o quarto dos moradores. Uma das maiores demandas desses ciganos calons, que estão há 2 anos na mesma área, é por terrenos nos quais possam montar seus acampamentos. Como qualquer brasileiro, eles querem ter um lugar para morar. O líder do grupo, Marcos Quirino, reivindica que o poder público reserve terras específicas para o seu povo. Se ele arrumasse uma área só para cigano, ficar quieto, que nós não queremos andar mais, mudar de lugar. Não é que nós temos a população que é tudo conhecida, a gente aqui tudo conhece a gente, sabe o que a gente é. Então aqui é uma área particular. Se o dono falar que nós saímos aqui, nós não tem uma outra localidade para nós ir. Nós caçar uma outra cidade retirada, o Aracruz, ou Linhares, e deixar aqui mais amizade que nós temos, já tem 2 anos que estão aqui para trás. Uma das áreas em que alguns ciganos do Espírito Santo têm conseguido melhorias nos últimos anos é a da saúde. Numa parceria do governo federal com a prefeitura de Fundão, todos os ciganos que vivem em Praia Grande foram cadastrados, o que possibilitou levar atendimento médico para dentro dos acampamentos. Mas se na saúde é possível enxergar avanços, na educação a realidade é diferente. A maioria dos adultos é analfabeta ou semi-analfabeta, como diz Marcos Lorival. Eu só falo alfabeto. Ele também essa menina também é. Porque mais ou menos são esses meninos novinhos aqui. É só os meninos que estão na escola. O nosso que é adulto não sabe nada, vive na roça. E a ideia é que agora os pequenos ciganos frequentem a escola e assim possam ter a oportunidade de encontrar nas letras um futuro mais tranquilo. Matriculado no 3º ano, Johnny Rodrigues, de 12 anos, conta que já está ensinando aos pais o que aprende com a professora. Posso só ensinar. Minha mãe ajudou ele a assinar o nome dele. Eu ajudo ele a aprender a escrever as letras. Também ir no trabalho, quando a gente crescer, a gente pode trabalhar. O sul da Bahia, local onde o Brasil teria nascido, abriga diversas comunidades de ciganos, sendo 3 delas em Porto Seguro. Cerca de 150 pessoas vivem em cada uma. O seu Noca e sua família já estão há 4 décadas na região, sendo que há 8 anos moram fixos em Porto Seguro. Fábio Dantas, um de seus filhos, revela que a cidade já está mais receptiva aos ciganos. Antes era mais difícil, tinha muito preconceito. Ninguém vendia pra gente fiado. Não tinha um lugar pra poder a gente comprar um crédito, pra poder comprar um lugar. Hoje em dia, graças a Deus, a gente conquistamos isso, a gente compra. Em qualquer lugar que a gente chega, a gente compra. E antes não tinha. Ninguém não da gente tinha isso aí. Não tinha oportunidade pra gente. E hoje tem, graças a Deus, hoje tem. Tá aqui em Porto Seguro, por exemplo, que todo mundo conhece a gente, entendeu? Além das relações mais amistosas com a população local, os ciganos conseguiram melhorar as instalações do acampamento. Exemplo disso são as barracas de alvenaria, casas fixas, mas com jeitinho de barraca, como conta Zanata Dantas, que aos 37 anos é um dos líderes da comunidade. Tem barracos, tem tipo galpão, né, que já está sedentário mesmo, né, semi-sedentário. Mudou um pouco a estrutura. O acampamento mesmo, barraco, era quando se viajavam mais. Tinha facilidade para se locomover, né? Levar, armar no canto, mudar. Mas agora está mais fixo. Então resolveram construir galpões, como esses estilos que estão aqui. Alguns que têm a condição melhor faz sua casinha. A economia do lugar é basicamente de compra e venda de mercadorias. Cada casa ou barraca é responsável pelo seu próprio sustento. Não há dinheiro coletivo, mas ninguém passa necessidades. O que um come, o outro também come.
Zanata lembra que antigamente os ciganos da Bahia viviam do comércio de animais, que aos poucos foi substituído pela compra e venda de carros usados. No princípio mexia com tropas, né? Os ciganos tropeiros, mexia com animal, e as coisas foram modificando. Hoje, comércio de carros usados, mas no comércio em si, comprar, vender, está mais ligado a isso aí. E para lutar por melhores condições de vida e reconhecimento de seus direitos, recentemente os Calons criaram a Associação de Ciganos do Sul da Bahia e também passaram a estimular suas crianças a frequentar a escola. Hoje, a palavra de ordem para os jovens do grupo é estudar. O cigano João Paulo Cruz afirma que a educação é a principal herança que quer deixar para os seus filhos. Educação é uma das melhores coisas que um pai pode dar a um filho, é a educação, né? Que ali você nunca vai perder a educação. O estudo, geralmente porque o cigano não estuda, agora não, que está mais evoluído, entendeu? Mas antigamente, assim. Porque era dificilmente ele estudar para arrumar um trabalho, entendeu? Que começar era muito discriminado. Um exemplo, se ele fosse formado a estudar num lugar, ia trabalhar num lugar, se o pessoal soubesse que era cigano, aí já ficava com aquela má impressão, entendeu? Que geralmente isso aí, porque é cigano, preconceito, é a fama. O bispo de Eunápolis, Dom José Edson, exalta que a sociedade tem muito a aprender com o povo cigano, que, segundo ele, preserva valores fundamentais, como a família, a vida em comunidade e o respeito aos mais velhos. Esses valores, hoje, a sociedade até perdendo. A dimensão de família, a dimensão dos pais para com os filhos, os valores que eles dão aos velhos, velho como centro da sabedoria, a biblioteca ambulante do grupo. Também no Nordeste brasileiro, na região conhecida como Alto Sertão da Paraíba, fica a cidade de Sousa, a terceira maior do estado. Por mais que as longas caminhadas trouxessem aos ciganos paraibanos a velha sensação de liberdade e de contato com a natureza, Sousa sempre foi um porto seguro para suas caravanas. Era para lá que eles voltavam quando a situação apertava, como bem lembra Francisco Soares Figueiredo, conhecido como Coronel. Aqui, antes de 1982, sempre foi uma terra acolhedora do povo cigano. O cigano, dificilmente ele passava 2, 3 meses sem vir a Sousa. Em 1982, com o apoio do governo estadual, os ciganos se sedentarizaram. Quase 30 anos depois, chegamos ao Rancho Cigano e Pedro Bernardoni, Calon de 23 anos, conta como vive a sua comunidade. Muito precariamente, sem estrutura, casas de barro, de taipa, alguns casas de palha, outros têm casas de alvenaria, alguns que conseguem um emprego assim, através de concursos públicos, tem casas de alvenaria, mas muito dificilmente aí tem esgoto a céu aberto, próximo a um lixão, a fedentina, muitos casos de doenças contagiosas aqui, de vírus, essas coisas, com as crianças. Em 6 de agosto de 2009, um fato trouxe esperança aos ciganos de Sousa. Naquele dia foi inaugurado o CCDI, o Centro Calon de Desenvolvimento Integral, uma estrutura para estimular a cultura e o potencial dos ciganos. Mas o próprio evento de inauguração do prédio, como conta o professor de História João Bosco Alves de Araújo, não conseguiu dar visibilidade à situação dos ciganos sousenses. Não foi uma festa cigana, foi um palanque político. Os ciganos eram apenas coadjuvantes nessa história. E o que menos importava naquele dia, na verdade, eram os ciganos. E ainda hoje, o centro não rendeu os frutos esperados pela comunidade do rancho. É Pedro Bernardoni quem fala sobre a situação atual. Meu pai está pagando a energia, infelizmente eu acho que ele vai deixar de pagar porque não tem condições, vai ser cortada. Já havia um aviso de corte que está um atraso, um papel muito alto. A água muito dificilmente chega aqui, a gente tem um jeito de instalar uma água aqui, mas dificilmente chega água aqui. A limpeza é voluntária, a gente faz a limpeza voluntária, não faz todos os dias porque o material de limpeza a gente não tem todos os dias para fazer, mas quando a gente arruma, faz a limpeza, mantém o centro limpinho, organizadozinho, com o que tem. Sem o centro em funcionamento e vivendo em meio à pobreza e à falta de estrutura, os ciganos em Sousa sofrem também com as doenças e a perda das tradições. A esperança está nos jovens da comunidade que começam a procurar os estudos como caminho para o progresso. E mais do que isso, a
A educação poderá ser a luz no fim do túnel contra o preconceito de que até hoje são vítimas no sertão paraibano. Da região central de Goiás, a cerca de 20 quilômetros da capital, Goiânia, o município de Trindade é conhecido como um importante centro de religiosidade e fé. Todos os anos, no mês de julho, milhares de romeiros do Divino Pai Eterno lotam as ruas e praças da pequena cidade. No meio dessa multidão estão centenas de famílias ciganas que residem na cidade e nos municípios vizinhos, como a do Calon, Tony Carvalho. Nós não perdemos um ano. Se perder um ano da festa Trindade, é a mesma coisa que você está perdendo 10 anos de vida. Deu de pequeno nós ciganos, todo ano nós vemos para a festa do Divino Pai Eterno, é todo. Não é só nós aqui Trindade, não, é todos. Nós alugamos quintal aí, arma a barraca no fundo dos quintal e fica de dia, de noite, nós está na festa, está nas novenas. Secretário de Igualdade Racial do município, Marcondes Soares da Costa, observa que hoje são mais de 2.000 famílias morando em Trindade. Mais de 2.000 famílias. Meu avô, você entende, que foi o chefe do cigano, conviveu aqui em Catalão, estado de Goiás. Aí eles veio para cá na festa e vinha e voltava. Por ele ser um chefe cigano, ele tinha muita amizade com o governo daqui. E ele tinha aquela força por ele ser a comunidade cigana, o líder do cigano, ser a comunidade. Aí conhecemos aqui e veio morar para aqui, achou bom. Esses pessoal aqui são um pessoal humilde, que gosta muito de nós. E nós estamos até hoje aqui. Como manda a boa tradição cigana, os Calons de Trindade têm nos pequenos negócios o seu principal ganha-pão. Os homens, em geral, comercializam ferramentas nas cidades vizinhas e também costumam viajar para fazer dinheiro em outras regiões do país. Já as mulheres ajudam no orçamento doméstico vendendo tecidos e roupas de cama. É o que explica Juarez Batista de Moura, delegado da Associação de Desenvolvimento da Comunidade Cigana de Goiás. Você viu nossa confecçãozinha aqui? A gente pega as coisas de confecção, a gente vende ferramenta. Máquina de fazer, cortar madeira, furadeira, ferramenta, essas coisas, entendeu? Vende casa em casa, importa, vende em Minas, vende em São Paulo, vende na Bahia, vende no Ceará, vende todo lado, entendeu? Nós estamos vendendo, só que a gente sabe fazer. Dona Esmeralda, esposa de Juarez, diz que consegue uma boa renda vendendo roupas de cama, porém reclama que para exercer essa atividade precisa disfarçar a sua condição de cigana. Aí, por exemplo, eu tenho minha roupa comprida, né, bonita. Aí a gente tem que ir mais assim, ó, tá vendo? Porque aí, quando a gente tá com o carrinho, eles falam assim, você é cigana? A gente vai com um brinco assim, um cordãozinho, eles falam assim, você é cigana pelo meu sotaque? E eu falo, não, mas você parece cigana, porque o tipo do rosto, o cabelo. Aí eu falo, não, você é cigana, você não pode falar que você é cigana. Eu falo, não sou cigana não, porque se a gente falar, eles não compram de nós, né? Leandro Soares de Moura, 25 anos, filho de Juarez e Esmeralda, diz que apesar de terem residência fixa na cidade, os jovens ciganos de Trindade ainda lutam por melhores chances no mercado de trabalho. Fala assim, eu vou dar emprego para cigano para quê? Eles não têm a qualificação para poder trabalhar aqui. Então nós queremos fazer isso, mostrar porque a gente tem capacidade de ser uma pessoa igual a todo mundo. Não só porque nós pode carregar a mala nas costas e trabalhar no sol a sol. Nós fazemos isso, eu faço isso, minha mãe faz, meu pai faz. Então nós queremos quebrar esse preconceito disso, porque fala que cigano não trabalha, cigano não faz nada. Nós queremos tirar esse nome do nosso currículo de à toa. Em 2006, o presidente da República decretou o dia 24 de maio como o Dia Nacional dos Ciganos. Em maio de 2010, para celebrar a data, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal recebeu representantes de comunidades ciganas, de órgãos públicos e entidades civis para discutir numa audiência histórica medidas que ajudem a resgatar a cidadania desse povo. Um povo que vive caminhando e que pouco a pouco começa a se mostrar e a ocupar novos espaços, pois sabe que só assim poderá continuar a sua jornada, tendo a liberdade como religião, a terra como pátria e o céu como teto. Você acabou de ouvir Os Filhos deste Solo, um retrato das comunidades ciganas brasileiras. Um programa resumo da série O Povo Cigano no Brasil, produzida pela Rádio Senado. Produção e reportagem de Celso Cavalcante, Jorge Cardim, Larissa Bortoni, Maurício Desante, Pedro Henrique e Rodrigo Rezende. Apresentação Vladimir Espinosa. Locução Thaís Viváqua. Trabalhos técnicos André Menezes. Direção da Rádio Senado, Flávio de Matos.
Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Você ouviu a reapresentação do programa Reportagem Especial, em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado.